Essa aqui é mais que uma medalha. Foram 18 anos até voltar a correr uma maratona novamente. Eu posso te dizer que a Michelle que correu a maratona de Berlim agora no último domingo não é a mesma que correu as outras há 18 anos atrás. Sabe que eu via o esporte antes como uma válvula de escape para minha frustração, para lidar com a energia e com a criatividade tão grande que eu tinha na minha mente, no meu corpo. E dessa vez foi diferente, é isso que eu quero compartilhar hoje com você. Mas antes, caso ainda você não tenha se inscrito, no dia 4 de outubro eu estarei fazendo um workshop ao vivo, gratuito, chamado Planejamento Inteligente. O link está na descrição. Se você quiser terminar os seus últimos 90 dias de 2025 de uma forma mais leve, com mais clareza, com mais consciência de como você funciona, o link está na descrição. E lembre-se de confirmá-la olhando a sua caixa de e-mails. Bom, se você me conhece, sabe que em 2005 eu sofri um grave acidente durante um treino de bicicleta. Eu fui atropelada, quase morri, quase fiquei paralítica. Hoje eu tenho uma artrodese, que é uma cirurgia na minha coluna, 5 vértebras fixas, e a minha vida continuou. E eu vejo esse acidente como um divisor de águas, realmente, na minha vida, em toda a minha história. Eu mudei de país, eu conheci meu grande amor, eu fui morar do outro lado do mundo. Hoje nós temos 3 filhos maravilhosos. Eu tenho essa coluna aqui cheia de titânio, mas eu tenho uma bagagem e um aprendizado incrível, que eu não sei se seria o mesmo se todas as coisas que eu vivi não tivessem acontecido. Que eu me lembro muito do dia em que eu levantei do hospital, após a minha cirurgia, e eu consegui ficar em pé, ter aquela sensação de sentir o peso do meu corpo, sentir as minhas pernas, e pela primeira vez pensar de forma consciente, sabe? Sobre o meu momento presente, sentir a vitalidade dentro de mim. Foi um momento que a partir dali fez com que eu ajustasse a rota da minha vida. E 18 anos se passaram e hoje eu estou aqui novamente. Tem uma frase de Brené Brown que eu amo muito, onde ela diz: apenas quando somos corajosos o suficiente para explorar a escuridão é que descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Essa frase resume muito o que eu quero te passar hoje. A coragem de enfrentar os nossos momentos mais sombrios é o que nos revela a nossa verdadeira força. E não é só a minha experiência, é a de cada mulher que já teve que se reconstruir em algum momento da sua vida. Sabe que eu refleti muito sobre o que eu iria dizer após terminar a maratona, porque eu pensei nesse vídeo que eu estou gravando para você enquanto eu corria. E eu confesso que isso acontece com muita frequência. Enquanto eu estou correndo, a minha criatividade flui, as ideias chegam, e é maravilhoso quando eu simplesmente deixo as coisas acontecerem. E nesse momento de reflexão, durante a prova, eu me lembrei de coisas que eu fiz nas provas anteriores. E imagine só, 18 anos atrás, muito mais nova, e eu lembrei de algo interessante. Toda vez em que eu chegava no quilômetro 30, eu quebrava. Eu não tinha mais força para continuar. Eu ia me arrastando até o final. E dessa vez foi diferente. Quando eu cruzei o quilômetro 30, eu tinha energia, eu tinha fôlego. E aí eu me lembrei de 2 coisas. A primeira é que no passado eu começava rápido demais. Eu ia na empolgação do momento, na ânsia de querer chegar. Imagina, você está num lugar com 58 mil pessoas. Lógico que você fica com a adrenalina lá em cima. E a minha energia acabou com esse tipo de movimento. E até porque, quando você faz um tipo de esporte endurance, onde o seu corpo precisa de uma resistência enorme, você não consegue manter uma constância por muito tempo. E existe um preparo que demanda tempo também. E a segunda coisa que eu me lembrei naquela época é que eu não respeitava o meu corpo. E eu não respeitava o meu ritmo. Eu queria ir além, sem entender que existia um processo por detrás disso.
E muito mais, existe um tempo que eu não queria respeitar. Você já se pegou tentando correr mais rápido do que o seu próprio tempo? Eu fiz isso muitas vezes. Mas dessa vez, depois de toda essa história que aconteceu na minha vida e que eu tô aqui contando para você, eu sabia que mais do que chegar, mais do que cruzar a linha de chegada na Maratona de Berlim, é como eu queria chegar, como eu gostaria de estar naquele momento. E aí eu percebi que eu tive que abrir mão da velocidade e olhar mais para o meu corpo, em cada quilômetro, respeitando como eu estava naquele dia, respeitando todas as influências externas. Foi uma maratona mais quente. Eu sabia que eu estaria extremamente agitada. Por mais que eu estivesse feliz emocionalmente, isso afeta a nossa performance. Quando a nossa adrenalina está alta nesses momentos, o nosso corpo consome mais energia, nosso coração bate mais rápido, nossa respiração fica mais curta. E isso pode fazer com que o ritmo que você deseja completar uma prova seja diferente. E eu aprendi algo que muitas vezes eu deixei passar: aproveitar cada momento. Eu lembro que houve corridas na minha vida em que eu não me permitia andar, mesmo cansada. Eu tinha que correr até o final, não importava como eu terminasse. Dessa vez não, dessa vez eu parei, eu tomei água em todos os postos, eu precisei ir ao banheiro no quilômetro 21 e eu não fiquei brava comigo por conta disso. Eu observei as crianças dando a mão para nós corredores batermos e desejar boa sorte. E eu fui em todas que eu pude tocar a mãozinha delas. E em cada uma eu vi o sorriso dos meus filhos que eu deixei em casa. Foi como se eles estivessem ali comigo, sabe? Me apoiando em cada passo. Eu fiquei pensando na minha história e por que eu estava ali, na Alemanha. Porque eu estou, né? Estou gravando esse vídeo aqui hoje para você, da Alemanha. País do meu marido, pertinho de onde ele nasceu, e todas as coisas que nós vivemos juntos. E poxa, nós estávamos ali, correndo a Maratona de Berlim, juntos no mesmo dia. Apesar de nós não termos feito a prova juntos, nós estávamos juntos, cada um no seu ritmo. E aí vem essa grande verdade: a nossa vida é uma maratona. Tem momentos em que você corre em um ritmo mais rápido, tem outros em que você precisa desacelerar, tem momentos em que você tem alguém correndo do seu lado, tem outros momentos em que você está correndo sozinha, tem momentos em que você vai precisar parar e fazer uma pausa. E aí está a questão: a gente vai curtir o percurso? Nós vamos respeitar o que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso ambiente, tudo ao nosso redor e como isso afeta a nossa performance? Mas será que a vida é apenas sobre performance? Será que é apenas chegar a algum lugar, conseguir algo, ter uma medalha? Após 44 anos, eu te digo que não é sobre isso. Nós criamos simbologias para ajudar o nosso cérebro a identificar a percepção daquele momento. Mas às vezes a gente se perde nas simbologias. Nós queremos mais elas do que muitas vezes a nossa própria vida. Ter corrido essa prova foi um grande aprendizado para mim, porque antes eu corria pensando em cruzar a linha de chegada. E eu precisei de todo esse tempo na minha vida para entender que a nossa vida já é uma maratona. E todos os dias nós cruzamos a linha de chegada. Todo passo que você dá na sua vida é uma conquista. A pessoa que vive por criar e não por chegar, ela entende que crescer e evoluir está ligado ao seu dia a dia, à simplicidade do dia, às coisas pequenas que você faz, às pessoas que você ajuda, a forma como você cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, das relações que você constrói. Tudo isso é uma maratona da vida. E muitas vezes a gente vê momentos ruins como empecilhos, como maldade, como injustiça, quando na verdade, hoje eu vejo todos os desafios que eu passei na minha vida e que por muito tempo eu intitulei como ruins, como fonte de aprendizado. Eu não seria a mulher que eu sou hoje sem ter passado por tudo que eu passei.
E quando a gente honra a nossa história, a gente vence todos os dias. Então, essa medalha aqui, ela é um símbolo de todo esse aprendizado que a vida me trouxe. E uma das coisas mais lindas que ficou e que me fez abrir a câmera agora, cansada depois de correr 42 quilômetros, é o que uma amiga parceira maravilhosa me disse antes de eu viajar para cá e de estar ali preparando o meu workshop, finalizando o meu treino. E mais uma vez eu te digo, se você não fez a sua inscrição, faça, porque será muito especial. Quando eu disse para minha amiga que sim, eu me questiono, às vezes, se faz sentido tudo isso que eu faço, compartilhar como eu vivo, o meu treino, o meu caderno, as minhas bússolas, como eu lido com o meu ritmo, como toda essa história me muda, faz realmente sentido tudo isso? Porque se você vive uma vida normal, é normal nós termos esses questionamentos também. Mas ela olhou nos meus olhos e ela disse assim: Mi, o mundo precisa de pessoas generosas. E tudo que a gente leva ao mundo de forma genuína, com a intenção de colaborar, é um ato de generosidade. Então essa medalha aqui, ela é minha, mas ela é sua também. Para você pensar na corrida da sua vida e para te fazer refletir que mais do que você querer cruzar a linha de chegada, é você pensar em como você vai curtir cada passo que você der, cada pequena conquista que você for tendo no seu caminho. Eu vejo você. Tchau, tchau.